Desfaça um ovo mexido. Vai, tenta. Não consegue, né? E sabe por que você não consegue? Ah, você vai me dizer. Segundo a lei da termodinâmica, entropia aumenta. Mas isso não explica nada. Isso é só dar um nome para o problema. Eu passei anos quebrando a cabeça com essa questão. E o que eu descobri vai mudar completamente como você vê o universo. Então senta aí, porque eu vou te mostrar o que entropia realmente é. E não é aquela baboseira de desordem que seu professor te ensinou. Olha para um filme rodando ao contrário, qualquer filme. Pessoas andando de ré, fumaça entrando no cigarro, ondas se desfazendo e voltando para o mar. Parece ridículo, né? Mas aqui está o que deveria fazer você perder o sono. Se você olhar para cada átomo individual naquele filme, cada molécula obedecendo às leis de Newton, não tem nada de errado. As equações funcionam perfeitamente para frente e para trás. Newton não dá a mínima para qual direção o tempo está indo. Então, como que a gente sai de um mundo microscópico perfeitamente reversível e acaba com um mundo macroscópico onde tudo é irreversível? Esse é o mistério central, e eu vou te mostrar exatamente como funciona. E não tem nada a ver com desordem, tem a ver com contar possibilidades. Deixa eu te mostrar com um dispositivo que eu inventei nas minhas palestras em Caltech. Eu chamo de catraca e lingueta. É uma pequena máquina que, à primeira vista, parece que deveria violar a segunda lei da termodinâmica. E quando você entender por que ela não viola, você vai entender o que entropia realmente é. Imagina uma pequena roda dentada, uma catraca microscópica. Do outro lado do eixo, pequenas pás como um moinho de vento. Você mergulha as pás num gás a temperatura uniforme. As moléculas do gás estão batendo nas pás aleatoriamente. Às vezes empurram num sentido, às vezes no outro. Movimento browniano puro. Mas aqui vem a parte esperta. Você tem uma lingueta com uma mola que permite a catraca girar apenas numa direção. Quando a catraca tenta girar para trás, a lingueta bloqueia. Quando tenta girar para frente, a lingueta deixa passar. Então pensa comigo. Moléculas batendo aleatoriamente, mas a roda só pode girar num sentido. Parece que ela deveria girar continuamente naquela direção, né? Você poderia amarrar um peso no eixo e levantar ele. Trabalho útil extraído apenas do calor de um reservatório a temperatura uniforme. Isso violaria a segunda lei. Você teria um motor perpétuo de segundo tipo, mas não funciona. E por que não? Aqui está onde fica bonito. A lingueta também é um objeto físico microscópico, e ela também está sendo sacudida pelo movimento térmico das moléculas ao redor dela. Às vezes, uma flutuação térmica faz a lingueta pular, e quando ela pula, a catraca pode girar para trás. A segunda lei não é violada porque você esqueceu de levar em conta as flutuações térmicas da própria lingueta. Quando eu calculei isso direito, usando a distribuição de Maxwell-Boltzmann para as probabilidades de energia, eu descobri algo lindo. Se tudo está à mesma temperatura, o gás batendo nas pás e a lingueta, a catraca não vai a lugar nenhum. Em média, ela gira tanto para frente quanto para trás. Zero líquido. Mas, e aqui vem a parte crucial, se a lingueta está mais quente que o gás, ou vice-versa, se você tem uma diferença de temperatura, aí a catraca realmente gira. Ela vira um motor térmico microscópico. Isso me ensinou algo profundo sobre entropia. A segunda lei não diz que você não pode fazer trabalho. Ela diz que você não pode fazer trabalho com apenas um reservatório térmico. Você precisa de uma diferença de temperatura. E quando você faz trabalho, você aumenta a entropia total do universo. A catraca pode diminuir a entropia localmente, organizando energia, mas no processo ela dissipa calor. E esse calor aumenta a entropia do ambiente mais do que você diminuiu localmente. Então, o que é entropia afinal? Deixa eu te explicar do jeito certo, não com essa palavra inútil, desordem. Entropia é sobre contar possibilidades. É sobre quantas maneiras diferentes você pode arranjar as partes microscópicas de um sistema, enquanto ele ainda parece o mesmo macroscopicamente. Pega uma caixa dividida ao meio por uma barreira. De um lado você tem moléculas que eu vou chamar de pretas. Do outro lado, moléculas brancas. Agora você remove a barreira. O que acontece? As moléculas se misturam. Mas por quê? E por que elas nunca se separam de novo espontaneamente? A resposta: quando as moléculas estão separadas, existem relativamente poucas maneiras de arranjar elas assim.
Você pode trocar duas moléculas pretas de lugar, mas ainda parece preto de um lado e branco do outro. Mas quando você remove a barreira e deixa elas se misturarem, quantas maneiras existem de arranjar moléculas misturadas? Um número astronômico, trilhões e trilhões de possibilidades, diferentes que todas parecem completamente misturadas. Então, quando as moléculas estão se movendo aleatoriamente, elas não sabem se deveriam estar separadas ou misturadas. Elas só estão pulando por aí. E quando você tem movimento aleatório, o sistema naturalmente vai para os estados que têm mais possibilidades, não porque existe uma força empurrando para o caos, simplesmente porque existem muito mais jeitos de estar misturado do que de estar separado. É estatística pura. Deixa eu te dar números concretos. Se você tem apenas 20 moléculas, 10 pretas e 10 brancas, a chance de elas se separarem espontaneamente é cerca de 1 em 1 milhão. Não é tão ruim. Você pode ver isso acontecer se observar por tempo suficiente. Mas agora pega um mol de gás. Isso é 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. A probabilidade de todas elas se separarem espontaneamente é aproximadamente 1/10 elevado a 10 elevado a 23. Esse número é tão absurdamente grande que não cabe no universo observável se você tentasse escrevê-lo. Então a segunda lei da termodinâmica não é realmente uma lei fundamental como F igual a ma. É uma lei estatística. Ela é verdadeira não porque é impossível violá-la, mas porque é tão improvável violá-la com muitas partículas que para todos os efeitos práticos é impossível. E aqui está algo que sempre me fascinou. Irreversibilidade não vem das leis fundamentais da física. As leis de Newton são completamente reversíveis no tempo. Então, de onde vem a irreversibilidade? Vem de números. Quando você tem poucos objetos, flutuações são grandes. Mas quando você tem o número de Avogadro de partículas, flutuações se tornam proporcionalmente minúsculas. E para todos os efeitos práticos, você tem irreversibilidade perfeita. Deixa eu te dar outro exemplo que uso nas minhas palestras. Imagina que você tem um filme completo de tudo o que aconteceu no universo. Você roda esse filme ao contrário. Cada átomo individual ainda está obedecendo às leis da física perfeitamente. Então por que parece tão errado? Porque você está vendo a entropia diminuindo, e isso é estatisticamente improvável. Não é impossível. É só tão improvável que você nunca vai ver. E tem mais. Entropia está profundamente conectada com informação. Quando eu digo que a entropia aumentou, eu estou dizendo que você perdeu informação sobre o estado microscópico exato do sistema. Um ovo inteiro tem muita informação estruturada. Você sabe onde as moléculas estão organizadas de um jeito muito específico. Um ovo quebrado perdeu essa informação. As moléculas ainda estão todas lá, mas a informação sobre sua organização específica se espalhou e se perdeu. Claude Shannon, o cara que inventou a teoria da informação, percebeu que entropia termodinâmica e entropia informacional são essencialmente a mesma coisa. Ambas medem quantas perguntas sim ou não você precisaria fazer para especificar completamente o estado de um sistema. Alta entropia significa muitas perguntas, baixa entropia significa poucas perguntas. E isso tem consequências práticas. Quando você apaga informação num computador, você tem que aumentar a entropia em algum lugar. Isso foi provado por Rolf Landauer. É chamado de princípio de Landauer. Não é apenas ineficiência de engenharia, é fundamental. Manipular informação tem um custo termodinâmico mínimo. É por isso que computadores geram calor. Eu conectar tudo isso de volta para catraca e lingueta. Por que esse dispositivo não consegue violar a segunda lei quando tudo está à mesma temperatura? Porque a lingueta não tem informação sobre o estado do gás. Ela está sendo sacudida aleatoriamente. Se você tivesse um demônio de Maxwell, um ser que pudesse observar moléculas individuais e abrir e fechar portas baseado nessa informação, você poderia temporariamente diminuir a entropia. Mas aqui está o truque. Obter e processar essa informação tem um custo termodinâmico que aumenta a entropia mais do que você diminuiu. Pensa num gás se expandindo. Você remove uma partição e o gás se expande para preencher a caixa inteira. Por quê? Porque existem muitos mais estados microscópicos onde as moléculas estão espalhadas do que estados onde elas estão todas num canto. O gás não sabe que deveria se expandir. As moléculas só estão se movendo aleatoriamente. Mas o resultado líquido é expansão porque existem mais maneiras de estar espalhado. E quando o gás se expande, a entropia aumenta.
Você pode calcular exatamente quanto usando a fórmula de Boltzmann que está gravada na lápide dele em Viena. S igual a K vezes logaritmo de W, onde W é o número de microestados consistentes com o macroestado. Essa fórmula conecta o mundo microscópico, reversível de moléculas individuais com o mundo macroscópico, irreversível da termodinâmica. Mas aqui está talvez a coisa mais profunda de todas. A catraca e lingueta funciona numa direção apenas porque ela tem algum contato último com o resto do universo. Se você colocasse a catraca numa caixa e isolasse ela por tempo suficiente, a roda não seria mais propensa a girar num sentido do que no outro. Mas porque a gente puxa as cortinas e deixa a luz sair, porque a gente esfria na terra e recebe calor do sol, as catracas que a gente faz podem girar numa direção. Esse comportamento unidirecional está interligado com o fato de que a catraca é parte do universo. E por alguma razão, o universo num momento tinha entropia muito baixa para o seu conteúdo de energia. E desde então, a entropia vem aumentando. Esse é o caminho para o futuro. Essa é a origem de toda a irreversibilidade. É o que faz os processos de crescimento e decadência. É o que faz a gente lembrar do passado e não do futuro. A gente lembra das coisas que estão mais próximas daquele momento na história do universo, quando a ordem era maior do que agora. Então, quando você me pergunta o que é entropia, a resposta não é desordem. A resposta é: entropia é uma medida de quantas possibilidades microscópicas correspondem a um estado macroscópico. É sobre informação. É sobre por que o tempo tem uma direção. É sobre por que o universo evolui do organizado para o caótico. E é uma das ideias mais bonitas e profundas em toda a bifísica. E essa catraca e lingueta, ela não é só um truque inteligente. Ela revela algo fundamental sobre a natureza da realidade. Ela mostra que a segunda lei não é sobre forças místicas empurrando para o caos. É sobre estatística. É sobre números. É sobre o fato de que, quando você tem muitas partículas, certos estados são tão improváveis que você nunca vai vê-los. E isso cria a seta do tempo, a irreversibilidade. Tudo que faz o universo parecer assimétrico no tempo, mesmo que as leis fundamentais sejam simétricas. Seu professor nunca te explicou assim. Ele te deu aquela história preguiçosa sobre desordem aumentando, mas agora você sabe a verdade mais profunda. Entropia é sobre possibilidades, sobre informação, sobre estatística de sistemas grandes. É sobre por que a gente não pode desfazer um ovo mexido. E é absolutamente lindo quando você entende direito. Essa é a entropia como eu a vejo. E é assim que você deveria vê-la também.